único, é uma vila inglesa do século XIX. A gente não tem outro exemplar como esse no Brasil, tá? Então, a preservação desse lugar para a história do Brasil é bastante importante. Como é que isso aqui surgiu? Nos anos 1800, o café, ele era o produto de exportação e de geração de riqueza do Brasil, certo? O café não era plantado nessa região, ele vinha do interior e da área em direção ao Rio de Janeiro. Mas o café tinha que ser exportado, porque era um produto de exportação para a Europa. Então ele era exportado pelo Porto de Santos, que está logo aqui, depois desse morro já tem a serra, né? Como esse café era transportado? No lombo de animais. Eles vinham em grupos, né? As tropas de mula, de cavalo, com as sacas de café, e eles percorriam todo o trajeto, desciam a serra por trilhas, isso levava dias. O Barão de Mauá, que era um cara da época que tinha uma visão desenvolvimentista, ele teve muito contato com os ingleses. E lá na Inglaterra, a ferrovia já estava muito desenvolvida, por causa da Revolução Industrial. O vapor, né, as máquinas a vapor, a locomotiva a vapor, então tudo estava desenvolvido. E esse sujeito, Barão de Mauá, ele fez negociações com os ingleses para que eles viessem construir a ferrovia no Brasil, construir e explorar, né? Eles ganhariam com isso. Então, a primeira parte da ferrovia foi o trecho do Planalto, que ligava as cidades do interior de São Paulo, Vale do Paraíba, né, em direção ao Rio de Janeiro, com essa parte aqui do topo da serra. Então vinha, o café vinha, né, nas ferrovias, e nessa parte plana, ok, era tudo muito tranquilo do trem circular. O problema era descer esse paredão. Então esse é o ponto extremo onde começa a descer, né, a serra, e aqui precisava então ser feito um sistema diferente para o trem não desembestar. E o que acabou acontecendo? Nesse ponto virou uma área de intersecção da ferrovia do Planalto com a ferrovia que descia para o porto. E eles desenvolveram um sistema de cabo de aço para segurar o trem, que é chamado um sistema funicular, que a gente vai ver depois. Ele tinha uma capacidade X, a produção do café aumentou, foi preciso uma segunda ferrovia com mais cabos de aço, e nós vamos visitar essa parte da ferrovia, que é onde estão as máquinas que movimentavam o cabo de aço. Das duas ferrovias, da primeira, que foi em 1860, por aí, e da segunda, que foi um pouquinho depois. Uma máquina maior, e igual a essa máquina, tinham mais 5 ao longo da serra, e o trem ia trocando de cabo, porque não tinha um cabão para descer a serra inteira. Então, tanto nessas máquinas, no meio da serra, como aqui, precisava de funcionário para fazer manutenção e controlar as máquinas. E aí começa a surgir a vila. Então ela começa a surgir como um alojamento dos trabalhadores, que é essa parte direita aqui, ó, que nós vamos visitar. Tinham outras casinhas, algumas caíram, pegaram fogo, mas essa parte que vocês estão vendo à direita é onde a vila surgiu. Então essa rua que sobe chama Rua Direita. A gente vai ver que o alojamento ele era por tamanho de quantidade de pessoas. Então tem os alojamentos dos solteiros e das famílias. Na medida em que a ferrovia prosperou, o café continuou prosperando, foi preciso então organizar melhor para os funcionários ficarem mesmo morando aqui. Aí foi construída a vila do lado esquerdo. Já é planejada, né? As casas foram construídas maiores em função do número de pessoas de cada família, e essa Vila Nova, então, ela vai abrigar toda a população que trabalha na rede definitivamente aqui. Maquinistas, foguistas, ferristas, ferramentistas. E lá naquela casa grandona no alto, vocês estão vendo? Nós vamos visitar lá, é o museu. Lá ficava o chefe, o engenheiro-chefe, que era um inglês. A população que trabalhava aqui era daqui mesmo. Tanto que eles morriam aqui, eram enterrados nesse cemitério que vocês podem ver. Se quiser depois, tem túmulos de 1800 e alguma coisa. Mas o inglês não, eles eram mandados enterrados na Inglaterra. Então ali ficava o engenheiro-chefe e ele, de lá de cima, ele olhava 360 graus, tudo o que estava acontecendo no pátio de manobras, na vila. E como a vila tinha uma vida, né, foi construído aquele prédio amarelo, que é um clube, onde tinham bailes, eventos.
foi lá pra cima, que não dá pra ver daqui, um campo de futebol, porque ingleses adoram futebol, né? Tem um campo de futebol e depois a vida continuou, porque a ferrovia continuou funcionando. Hoje não tem mais o sistema de cabo de aço, é um sistema de cremalheira, é uma esteira de dentinho que fica no meio da linha, que engata debaixo do trem, para dar uma aderência para o trem não escorregar no trilho, né? E o trem continua passando, só que é só carga. Hoje é o trem de carga. Então essa vila ela surge, né, em função da ferrovia. Ela foi propriedade da rede ferroviária até alguns anos atrás, quando a rede não tomava conta, isso começou a se deteriorar. Agora a recuperação é por conta da prefeitura, então as coisas estão melhorando. Vocês vão ver que já tem casas abertas para a gente visitar e recuperar.